Olá pessoal, depois de muitos anos sem postar nenhum vídeo aqui nesse canal, hoje senti um chamado muito forte de compartilhar uma prática que tem me ajudado já há muitos anos. Uma prática simples que eu não vi ninguém fazendo dessa forma, então eu senti uma vontade muito grande de compartilhar isso para o mundo, porque pode ser útil para outra pessoa. Foi algo que eu descobri sozinho, buscando formas de me organizar com essa prática. E encontrei essa alternativa. Do que eu estou falando? Eu estou falando de afirmações, de repetições de pensamentos / sentimentos, de até decretos, frases, insights, chaves, como uma fisioterapia. E o que eu vou compartilhar hoje é uma forma de contabilizar isso. E por que contabilizar? Não precisa contabilizar, na verdade. Não precisa, mas quando você bota, por exemplo, uma meta de repetições dessas afirmações, dessas chaves, dessas frases, fica mais fácil de você organizar a sua prática e até ficar satisfeito, de ter chegado naquela quantidade que você se propôs. Então, gente, eu tô falando desses negocinhos aqui chamado contadores estatísticos, tá vendo? Você clica assim e ele vai aumentando. Isso daqui pode ser comprado facilmente no Mercado Livre, é só você botar contador estatístico. Ele é muito usado para entrada de teatros, cinemas, shows, supermercado, para contar quantas pessoas entram num determinado ambiente. E como é que eu uso isso, gente? Primeiro eu coloco uma meta, assim. Eu percebo uma área da minha vida que está precisando de um equilíbrio, E eu já tenho muitas frases anotadas para mim mesmo, Eu anoto muitas frases já há muitos anos para mim mesmo. Então, eu percebo assim, por exemplo, na área da aceitação dos meus pais, digamos assim. Eu busco lá uma frase, vamos supor, eu te aceito exatamente como você é, pensando no meu pai, na minha mãe. Então, eu pego esse contadorzinho estatístico aqui, esse aqui no caso é amarelinho, Tem de outras cores aqui, que tem um branco, para vocês verem. Tá? Tem de plástico, tem uns mais metalizados, não custa muito caro, No Mercado Livre eu sei que tem, vocês podem encontrar em outra loja online que vocês preferirem, ou até em lojas físicas, algumas devem ter. Tem alguns digitais também que eu já vi, Eu gosto desse porque não tem problema de molhar na chuva, assim, é bem tranquilo. Então vocês colocam uma meta, nesse exemplo que eu estava dizendo, Eu te aceito exatamente como você é. Essa é uma frase que eu chamo tipo uma frase chave, assim, mas dentro das minhas anotações, que eu uso tudo no bloco de notas mesmo, do celular, que eu não preciso nem de internet, qualquer lugar, modo avião mesmo, eu vou lá, olho, ou num papel, num caderno, como você quiser. Sente essa frase, é muito importante sentir ela, Não é só uma repetição mecânica, é uma repetição do sentir. Então, eu chamaria isso quase de um processo de uma fisioterapia do sentir. Quando você se machuca ou precisa se recuperar de uma lesão, ou até de uma cirurgia, ou de uma situação que prejudicou seu corpo, os fisioterapeutas, eles te convidam a uma repetição de movimentos para você ir retomando aquela possibilidade natural, do seu corpo, daquela parte do seu corpo, E eu entendo que no nosso mundo psíquico é parecido, é como se a gente tivesse partes do nosso mundo psíquico, por exemplo, a parte ligada ao profissional, ligada à família, ligada aos relacionamentos, ligada à sexualidade, ligada à espiritualidade, ligada à autoestima, áreas, como se fossem regiões do nosso mundo psíquico que estão precisando de uma maior atenção, de uma maior atualização, digamos assim, para que ela funcione com formas de pensar, crenças mais universais, mais amplas e principalmente mais saudáveis, Esse é o ponto principal. Então, dito isso, vocês colocam uma frase, como no meu exemplo, Eu te aceito exatamente como você é, pensando no meu pai, na minha mãe. E junto dessas anotações ali, eu já tenho outras frases acessórias. E aí eu boto uma meta, assim, por dia. Podem usar o Way of Life, que é um aplicativo muito bom para organizar as suas práticas diárias. E aí você coloca uma meta, vou repetir 100 vezes. Aí você começa assim, eu te aceito exatamente como você é, te aceito exatamente como você é. E você vai sentindo cada vez que você fala. Pode fazer isso caminhando, pode fazer isso correndo, pode fazer isso de um lugar para o outro, no transporte público. É muito legal, gente, porque vocês colocam uma meta
E quanto maior a necessidade de atualização, de transformação dessa área da sua vida, provavelmente mais verdadeiro precisa ser o seu sentir e mais quantidade também, mais qualidade e quantidade. Não é só quantidade sem qualidade, né? Porque é importante sentir cada vez que você fala. Nem sempre você vai conseguir sentir todas as repetições, se forem 100, se forem 200. Gente, uma vez eu fiz um trabalho pro meu pai, assim, que eu tava num processo de perdoar ele, ou liberar algumas mágoas. Eu me lembro que eu botei umas metas altíssimas, assim. Eu tava num lugar que eu tinha a possibilidade de ficar horas, assim, fazendo isso, e foi muito interessante, assim. Realmente, eu percebo que às vezes o resultado vem alguns dias depois. Na hora você já sente alguma coisa boa, mas parece que depois de uns 3 dias foi que eu percebi que parece que começa a acontecer alguma coisa no mundo interno diferente, aquilo que vai sendo assimilado. Então é isso, gente. Contador estatístico, tá? São essas coisinhas aqui, ó. Tem um branquinho amarelo aqui pra vocês verem. E eles são facilmente comprados aí pelo Mercado Livre, tá? Vocês podem encontrar facilmente. E usem eles para repetições. Quem gosta de oração pode usar para orações. Enfim, você pode usar para diversas coisas que envolvem repetição. E eu entendo que várias coisas na nossa vida envolvem repetição. E essa repetição não é uma repetição, como eu já falei, né? Eu acho que é importante repetir isso várias vezes aqui, mas não é uma repetição mecânica. Uma repetição sem o sentir. Você pode sentir cada vez que você repete. Isso acontece muito com as músicas, mas de uma forma assim, meio inconsciente, né? Mas cada vez que a gente canta a letra de uma música, a gente está afirmando aquilo que está naquela letra, né? Então eu fico pensando os cantores, né, que cantam várias vezes a mesma letra da mesma música, a força que aquilo tem, como aquilo vai criando uma realidade, né? As palavras são muito fortes, né? Outra coisa importante, um bônus, assim, que eu lembrei agora, é que se você faz em voz alta, gente, é mais potente ainda. Claro que nem em todo lugar você vai poder fazer em voz alta, mas fazer essas repetições em voz alta parece que duplica ou triplica a potência do trabalho. Realmente é muito interessante, eu já fiz várias vezes em voz alta e é bem mais potente, assim. Claro que às vezes por comodidade eu acabo fazendo só mental. Eu costumo fazer muito caminhando, costumo fazer muito correndo, e eu vejo que ali junto com o exercício e fazendo essas repetições é muito legal, gente, muito legal. Então é isso, bebam dessa fonte de várias tradições que né, o budismo tem muito isso, o hinduísmo, né, vocês já conhecem aquele colar com 108 contas. Na tradição cristã tem o rosário de 150 contas, depois tem o terço de 50 contas. E tudo isso veio de anos e anos de conhecimento do ser humano, do entendimento de que uma repetição, um foco ajuda a mente a ficar mais concentrada, a mente a se nutrir daquela frase que você está falando ali, repetindo com tanta intensidade, com tanta verdade. Importante essa verdade, você sentir. Claro que você vai evoluindo nesse sentir também. No início, talvez seja um pouquinho mecânico, mas não deixe de fazer só porque é mecânico. Vá buscando sentir em cada repetição. E você vai ficando bom nisso, como se fosse um músculo que está sendo exercitado, o músculo do sentir. Então, de 100 repetições, talvez no início você sinta poucas, mas depois você vai começar a sentir, sei lá, começa sentindo 30, depois vai conseguir sentir 50, até que um ponto você vai conseguir sentir a 100. É uma prática, né? E também quando são pensamentos muito distantes da sua realidade, às vezes é mais difícil também. Depende, é muito bonito esse trabalho. Dá pra gente aprofundar em várias coisas. Se você não quiser usar isso também, você pode usar também um terço, né? Como você encontra facilmente em lojas de produtos católicos, né? Ou um japamala, né? Tem gente que gosta de experimentar diversos materiais para o japamala, né? Como cristais ou alguns outros materiais. Enfim, eu acho legal ter uma quantidade, não precisa também contabilizar, gente, esse vídeo é sobre contabilizar uma repetição de um trabalho interno, de um decreto, de uma afirmação, mas não precisa contabilizar também. Eu acho que contabilizar ajuda ao trabalho ficar mais potente, ao trabalho ficar mais constante também, porque todo dia você se coloca aquele objetivo e você fica muito feliz. E eu recomendo começar com coisas pequenas, objetivos pequenos, e depois ir pegando gosto e ampliando. É isso, gente. Deixa seus comentários se vocês têm alguma prática parecida. E um grande abraço. Até a próxima.